A palavra de Deus nos diz na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, no seu capítulo 8, fala-nos de um assunto que mostra a graça da liberalidade. Então, é uma prática que todos nós temos que ter, conforme este ensino que encontramos na palavra de Deus. Diz em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. E ele diz então, no verso 8, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. E aí ele completa com esse versículo tão importante que diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, o assunto tratado nessa porção bíblica é a liberalidade. A graça da liberalidade. Então, Paulo estava falando dessa graça. O Evangelho fala que a graça são as boas novas de salvação. Não há necessidade de pagar preço algum. O Senhor Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Como essa graça, infinita graça de Deus, superabundou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e essa graça é derramada aos nossos corações, para que realmente possamos experimentar este amor maravilhoso, como diz o texto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sendo Deus, na forma de Deus, como diz em Filipenses capítulo 2, ele se encarnou, tomou a forma humana e uma forma humilde, um pobre. E assim, através da sua obra, do ministério que ele desempenhou aqui na terra, nós pudemos ser ricos, não no sentido simplesmente material, como prega o mundo, como os homens lutam para
se tornarem ricos neste mundo, mas uma riqueza espiritual, uma riqueza do alto, uma riqueza das insondáveis propriedades espirituais que Deus tem para nós. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala das igrejas da Macedônia. Conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quais seriam essas igrejas da Macedônia? É a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Então, Paulo fala dessas igrejas. E no verso 3 ele diz, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, Paulo estava fazendo uma comparação com a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, mas a generosidade das igrejas empobrecidas da Macedônia era ressaltada pelo apóstolo Paulo. Então, este é um exemplo que todos nós precisamos ter. Lá na Galileia, na terra que o Senhor viveu, lá em Israel, nós temos dois mares que são citados. O mar da Galileia e o mar Morto. O mar da Galileia é um lugar onde nós podemos ver o Senhor ministrando ali para aqueles pescadores, e muitos dos ensinos nos mostram a pesca, o peixe. Isso é um símbolo da liberalidade, própria natureza mostrando a sua liberalidade através das coisas criadas por Deus, daquele ciclo da própria natureza de produzir alimento para os homens. Um outro mar que é citado na Bíblia naquela região é o Mar Morto. E o Mar Morto é um lugar que não produz nada. Normalmente se diz que ali foi destruída a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, é um mar com sal. Isso é símbolo do egoísmo. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no início da igreja primitiva, o exemplo de Barnabé. Barnabé é um exemplo da liberalidade. Um homem que tinha amor à obra do Senhor. Um homem que vendeu as suas propriedades e distribuiu para a igreja, para os pobres. Também encontramos, nesse mesmo início do livro de Atos, o exemplo de Ananias e Safira, que são exemplo de egoísmo, exemplo de pessoas que estão com seus corações voltados para as coisas deste mundo. Então, a graça da liberalidade é algo que devemos buscar. A graça é um dom gratuito de Deus. Manifesta-se pelo dar. É exemplificada nesse texto pelas igrejas da Macedônia, que eram igrejas relativamente pobres, mas ajudaram os irmãos, especialmente de Jerusalém. O modo dessa contribuição é que cada um, conforme resolveu no seu coração. Então esse é um princípio, é algo íntimo, é algo que não deve ser imposto, deve ser dado com alegria, não forçosamente, não de uma maneira triste, mas com alegria. Resulta
em graça sobre graça. Deus, Ele supre as necessidades e também, principalmente, glorifica a Deus. O exemplo deve ser imitado. Fazei, como diz aqui o apóstolo Paulo, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Então, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado em casa, conforme tiver preparado. E isso realmente é algo livre, é algo que é feito no poder do amor de Deus, exemplificado, como já citamos, por Barnabé, exemplificado pelas igrejas da Macedônia. E essa obra da liberalidade deve auxiliar as pessoas mais humildes. E assim, as nossas ofertas, os nossos dízimos, ajudam a sustentar o ministério, construir novos templos, divulgar boa literatura, sustentar missionários, pregar, como estamos fazendo na rádio, na televisão. Isso tudo é fruto dessa liberalidade. E o alcance da liberalidade é algo que é exemplificado na igreja de Antioquia da Síria. Essa igreja de Antioquia, ela se tornou, depois de Atos capítulo 13, uma igreja mais importante até do que Jerusalém, porque ali, nessa igreja, foram enviados os missionários para fazer o trabalho da divulgação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso, nós encontramos resultados dessa liberalidade. E se nós fizermos também como essa igreja fez, se formos liberais como os crentes da Macedônia, provaremos ao mundo que obedecemos ao Senhor. Nos ligamos aos crentes do passado. Somos gratos ao Senhor. Somos reconhecidos ao Senhor. Temos alegria no Senhor. Desejamos o desenvolvimento do reino de Deus. Amamos o Senhor. Somos fiéis ao Senhor. Nos sacrificamos pela causa do Senhor. Então, um grande exemplo que foi citado pelo Senhor Jesus Cristo foi aquela contribuição da viúva pobre. Enquanto outros estavam depositando no gasofilácio as suas ofertas, seus dízimos, aquela viúva deu tudo, porque tinha Deus no seu coração. E assim, nós vemos este exemplo maravilhoso. E é algo que nós devemos também perseguir. O verso 7 diz: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Que, apesar das dificuldades que passamos, nós possamos sempre ter coração agradecido a Deus e, dessa maneira, contribuir para a obra e a causa do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pelos exemplos positivos de pessoas que tinham amor à tua obra.
Ajuda-nos a desprendermos dos valores deste mundo e que possamos amealhar tesouros nos céus, como o Senhor disse, aonde a traça e a ferrugem não corrói, aonde os ladrões não roubam. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração liberal para com a tua obra. É a nossa oração, agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.